Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre colocação de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais oblíquos átonos. Como já visto no capítulo anterior, os pronomes pessoais podem ser retos ou oblíquos, e estes, ou seja, os oblíquos, também se classificam como átonos ou tônicos. Os pronomes a serem abordados neste capítulo são os oblíquos átonos, ou seja, me, te, se, o, os, a, as, lhe, leis, nos e vos. Eles são usualmente empregados como elementos que completam o verbo. A colocação dos pronomes, ou sincretismo pronominal. O ponto a ser estudado agora, a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, tem a ver com o posicionamento desses vocábulos em relação ao verbo. Tomando-se o verbo como ponto referencial, há três colocações possíveis na língua. O pronome pode ser colocado antes do verbo, vai receber o nome de próclise, depois do verbo, recebe o nome de ênclise, ou no meio do verbo, recebendo o nome de mesóclise. Temos aí três exemplos. Primeiro, não me diga adeus. O pronome está colocado antes do verbo, então a gente tem uma próclise. A mulher sentou-se comovida. Nós temos aí o pronome depois do verbo, caracterizando uma ênclise. Far-te-ei feliz. Temos o pronome no meio do verbo, tendo então, portanto, uma mesóclise, tá? A colocação padrão do pronome. Considerando a sua natureza átona e também a sua, ou seja, o pronome falado de maneira mais suave, considerando a sua natureza átona e também a sua função habitual de termo que complementa, que na ordem direta se segue ao verbo, nas variedades socialmente prestigiadas, a colocação padrão do pronome oblíquo átono é a ênclise. Temos aí dois exemplos de ênclise. O convidado sentou-se. O pronome aparece depois do verbo. Refiro-me àquela sua amiga. O pronome também aparece depois do verbo. Vamos falar agora dos casos de próclise obrigatória. São vários casos. Vamos lá. Serão destacados aqui os principais casos em que a colocação proclítica ocorre no emprego formal da língua. A norma padrão determina que o pronome seja colocado antes do verbo nesses casos por razões de ordem fonética, ou seja, por razões de fatores que estão relacionados ao som. Entretanto, muitos autores, como recurso didático, falam em casos de atração por parte do vocábulo que antecede o pronome. Nós veremos então esses casos de atração. A seguir são apresentados os principais casos de próclise obrigatória. Primeiro exemplo, com palavras de significação negativa, advérbios, pronomes, conjunções. Não me contaram a verdade. Não me contaram a verdade. Não me contaram a verdade. Então, nós temos muitos autores que consideram essas palavras, não, nada, nem, como palavras que atraem o pronome. Então, temos ali o me, que está bem pertinho do não, que é uma palavra de significação negativa, assim como nada, assim como nem. Não me contaram a verdade. Nada o fará mudar de opinião. Então, não está perto do me, né? Aliás, o me está perto do não, porque o não é essa palavra atrativa. Nada o fará. O pronome também está perto da palavra nada. Nem falaram, nem me deixaram falar. Então, não falaram e não me deixaram falar. Esse nem que tem uma significação também negativa, tá? Com certos advérbios, quando não há pausa entre eles e o verbo. Ali se trabalha, depois nos veremos. Então, temos o advérbio ali, que puxa, né, que atrai esse pronome se. Depois, da mesma maneira, depois também é um advérbio que atrai o pronome pessoal oblíquo átono nos. Só que depois nós temos um exemplo que está entre parênteses, mas não faz parte do exemplo, tá? É só para chamar mais atenção. Mas aqui trabalha-se. Aqui é um advérbio, é um advérbio. Por que o se não ficou pertinho do aqui? Porque a gente tem uma pausa
Essa pausa é simbolizada, é representada pela vírgula. Então, esse aqui trabalha-se com a vírgula caracteriza uma exceção, tá? Indefinidos, tudo se ajeita. Alguém me falou de você. Vários se foram. Então, pronomes indefinidos são aqueles pronomes que apresentam uma ideia vaga, uma ideia imprecisa. Tudo é um pronome indefinido. Atraiu-se. Alguém é um pronome indefinido. Atraiu-me. Vários também. É uma palavra, um pronome indefinido. Atraiu o pronome pessoal oblíquo átono. As conjunções subordinativas, que, porque, como, embora, se, conforme, quando e etc. E os pronomes relativos, que, o qual, cujo, quem, onde, quanto e etc. Primeiro exemplo, quero que você me esqueça. Então, nós temos aí o que é uma conjunção subordinativa que atrai esse me, né? Só que a gente não tem quero que me você esqueça, porque não é a forma comum na língua. O me, ele não ficou do ladinho do que, mas ele está perto, ele não está depois do verbo, porque a gente tem que olhar, né? Ele não está depois do verbo esquecer, por exemplo, ele está antes. Quero que você me esqueça. Outro exemplo, embora também é uma conjunção subordinativa. Embora se trate de um gerente, não gostei do que disse. Então temos o se pertinho da conjunção subordinativa embora. Outro exemplo, o homem que se julga realizado é um iludido. Temos também o que é um pronome relativo, que faz referência ao substantivo homem, né? O homem que, pronome relativo que atrai esse pronome pessoal oblíquo átono. Na casa onde o viram, ele não mora. Mais uma vez, temos o onde como pronome relativo, um elemento que retoma outro vocábulo, né? Um elemento que retoma casa. Então, onde é um pronome relativo, consequentemente, vai atrair o pronome pessoal oblíquo átono. Com certas orações optativas ou exclamativas. Orações optativas são aquelas que expressam desejo, pedido, Deus me perdoe, macacos me mordam. Então, nessas orações optativas ou exclamativas, nós também temos a próclise, tá? Então, esse pronome pessoal oblíquo átono ficou ali do ladinho de Deus, do ladinho de macacos, e não depois do verbo. Porque se fosse depois do verbo, nós teríamos uma ênclise. Com orações interrogativas. Quem se importa? Como nos encontrou aqui? Temos orações interrogativas, portanto, o pronome pessoal oblíquo átono aparece antes do verbo. Com gerúndio, NDO, antecedido da preposição em. Então, nós temos ali, ó, em, e depois o tratando, que é o gerúndio. Temos o em, a preposição em, e depois o gerúndio, que é vendo. Então, gente, quando tivermos essa estrutura, nós teremos o pronome pessoal oblíquo átono antes do gerúndio. Então, a estrutura será em se tratando, não será em tratando, né? E nem em vendo, mas sim em se tratando, em me vendo. Gerúndio antecedido da preposição em. Agora vamos falar da mesóclise. A mesóclise, como vocês perceberam, gente, a ênclise tem várias regrinhas, né? A mesóclise só tem duas. E ainda assim, quando houver uma palavra atrativa, a próclise é que vai prevalecer e não a mesóclise. Como assim? Vamos aos exemplos. Usa-se a mesóclise, ou seja, a colocação do pronome no interior da forma verbal, quando o verbo se encontra no futuro do presente, ou seja, estudarei, ou no futuro do pretérito, ou seja, estudaria. Futuro do presente é uma ação certa, logicamente, no futuro. Futuro do pretérito é uma ação que está impossibilitada, foi impossibilitada de acontecer. Por exemplo, viajaria se tivesse dinheiro. Por que eu não vou viajar? Porque não tenho dinheiro. Então, o fato de não ter dinheiro interrompe um plano, tá? Então, futuro do pretérito é uma ação que foi interrompida. Temos aí dois exemplos. Falar-te-ei a verdade. Olha o verbo, esquece o ter. Como é que é? Falarei. Olha o verbo de baixo, esquece o ler. Serei, como nós estamos acostumados, né? Mas como temos aí, gente, ó, falarei, futuro do presente, serei, futuro do presente. Já que temos essa forma,
Qual vai ser a colocação pronominal que vai acontecer aí? Vai ser a mesóclise, o pronome pessoal oblíquo ato no meio do verbo. Agora vamos ao que eu falei sobre a próclise prevalecer. A próclise prevalece sobre a mesóclise. Isso quer dizer que mesmo com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, não vai haver mesóclise se ocorrer um dos casos que determinam o uso da próclise. Primeiro exemplo, não me verás na próxima semana. Verás, futuro do presente, certo? Mas olha só, por que a gente não teve uma mesóclise aí? Porque o não é uma palavra atrativa. Então, nós não teremos uma mesóclise, mas sim uma próclise. A próclise prevaleceu. Alguém me chamaria se houvesse razão. Alguém é uma outra palavra atrativa. Qual é a classe gramatical mesmo? Pronome indefinido. Dessa forma, o pronome pessoal oblíquo átono também vai ficar antes do verbo e não no meio dele, prevalecendo, como a gente falou, a próclise. Estudo especial da colocação dos pronomes átonos nas locuções. Então, gente, nós começamos a estudar a colocação pronominal, certo? Vimos as regrinhas mais simples. Agora nós temos regras específicas para as locuções verbais. O que é uma locução verbal? Estou estudando. Eu tenho o verbo estar, que é o verbo auxiliar, dando suporte para o meu verbo principal, e o estudando, que é o verbo principal. E o verbo principal, gente, vai aparecer em uma das formas nominais. Quais são elas? Gerúndio, particípio ou infinitivo, tá? Então vamos lá agora falar dessas regrinhas mais específicas, beleza? Vamos lá. Então, só para ler o slide, eu já expliquei, né, o que é locução verbal, mas vamos lá mesmo assim. Chama-se locução verbal o conjunto verbo auxiliar mais verbo principal, em que ao primeiro cabe a responsabilidade de flexão, ficando por conta do segundo o significado básico da ação contida na locução. O verbo principal estará sempre em uma das três formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Além disso, gente, o verbo principal é que vai ter o significado básico da ação, né? Estou estudando, por exemplo. A ação ali é estudar. E o estudar, o que vai aparecer estudando, né, no gerúndio, é o verbo principal. O estou está ali só auxiliando. Temos uma tabelinha aí, verbo auxiliar, verbo principal. Quero saber, vou sair, andam dizendo, estou esperando, tenho dito, havia comentado. Então, gente, o verbo auxiliar, ele apareceu flexionado. O verbo principal, como vocês estão vendo, aparece nas diferentes formas nominais. Então, primeiro verbo, sair, saber, depois sair, infinitivo. Dizendo, esperando, dito. Aí, dizendo, esperando, temos o gerúndio. Dito e comentado, temos o particípio. Só que o dito, né, que termina em TO, é o particípio irregular. E o comentado é o particípio regular. Vamos então começar falando sobre as locuções. A respeito do uso dos pronomes átonos nas locuções verbais, deve-se observar os casos a seguir. Com o verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Então, aqui essa regrinha vai falar especificamente sobre duas formas nominais, tá? O infinitivo e gerúndio. O particípio não entra aí. O pronome poderá sempre se colocar após o verbo principal, mesmo que a locução esteja inserida em um dos casos já estudados de próclise. Então, percebam, estamos falando aqui, gente, do verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. O que pode acontecer então? Ó, eu vou falar-lhe, eu não vou falar-lhe. O que a gente tem, gente? Olha só, vou falar, uma locução verbal. O verbo principal é o falar. Percebam que no segundo exemplo nós temos a palavra não, que é uma palavra atrativa. Mas, nesse caso, mesmo assim, esse lhe não vai ficar perto do não, porque nós temos uma estrutura que é locução verbal, tá? E o pronome pessoal oblíquo átono que ficou depois desse verbo principal. Então, eu vou falar-lhe, eu não vou falar-lhe. Mais três exemplos. Eles andam dizendo, eles nem andam dizendo, alguém esteve esperando-nos. Então, olha, andam dizendo, locução verbal. Andam dizendo no segundo exemplo, locução verbal.
esteve esperando, locução verbal. Agora nós temos o gerúndio. Percebam que nós temos, gente, no segundo exemplo, eles nem andam dizendo uma palavra negativa, né? Eles não andam dizendo. E depois, mais uma vez, outra palavra atrativa que é o pronome indefinido, correto? O que a gente percebeu aí? Temos a locução verbal, o verbo principal está no gerúndio e o pronome pessoal oblíquo átono está posto depois desse verbo principal que está no gerúndio, tá? Então, essa regrinha, gente, estudamos aqui por hora o gerúndio e o particípio, tá? Então, relembrando, o pronome pessoal, o pronome poderá sempre se colocar após o verbo principal aí, falar, falar, dizendo, dizendo e esperando, mesmo que a locução esteja inserida em um dos casos já estudados de próclise, ou seja, mesmo que a gente tenha palavras atrativas. Estamos falando aqui, como eu já mencionei, sobre as locuções verbais, tá, gente? Então, continuando, gente, também será possível que os pronomes pessoais, oblíquos átomos, né, sejam colocados após o verbo auxiliar. No slide anterior falamos sobre o verbo principal, agora estamos falando sobre o auxiliar, tá? Então, também será possível que os pronomes sejam colocados após o verbo auxiliar e a este sejam ligados por hífen. É um caso de ênclise ao verbo auxiliar. Então, temos aí, eu vou lhe falar, eles andam me dizendo. Temos a locução verbal, né? Temos aí, vou falar, andam dizendo. E aí, gente, esse pronome pessoal oblíquo átono, ele ficou colocado depois desse verbo auxiliar. Eu vou lhe falar, eles andam me dizendo. Observação. A colocação anterior será incabível, ou seja, não pode acontecer, se houver na frase palavra que provoque a próclise. Então, olha, eu não vou lhe falar. Temos aí o lhe, que ficou depois do verbo auxiliar, vou, né? Só que está errado. Por quê? Porque nós temos uma palavra atrativa, que é o não. Então, como que seria o certo? Eu não lhe vou falar. Por quê? Porque o pronome pessoal oblíquo átono ficou ali do ladinho do não, que é uma palavra atrativa. E temos outro exemplo correto também. Eu não vou falar-lhe. Então, percebam, o pronome pessoal oblíquo átono ficou colocado depois do verbo principal e não depois do verbo auxiliar. Continuando. Havendo um pronome pessoal ou um substantivo sujeito da locução verbal, é possível a colocação do pronome entre esse sujeito e a locução. Logo, vai ser proclítico ao verbo auxiliar. Eu lhe vou falar, eles nos andam dizendo. Então, temos aí eu, que é o pronome pessoal, assim como eles, que também é um pronome pessoal, a locução verbal, que é vou falar e andam dizendo, e, gente, esse pronome pessoal oblíquo átono que aparece, então, ali no meio, né? Ele aparece, então, entre esse sujeito e a locução. Logo, ele vai ser proclítico ao verbo auxiliar. Verbo auxiliar vou e andam, respectivamente. Observação. A registro formal, por motivos que já foram explicados no início deste capítulo e que dizem respeito à condição átona do pronome na pronúncia lusitana, a pronúncia lusitana considera incorreta a colocação do pronome átono no interior das locuções verbais, sem hífen que o ligue ao verbo auxiliar. Essa é, porém, uma prática frequente no Brasil. Então, nós temos aí, gente, ó, eles andam me dizendo coisas, eu vou te contar o que houve. O que a gente percebe aí, gente? Nós temos, então, andam dizendo a nossa locução verbal e vou contar a nossa locução verbal. A pronúncia lusitana considera que esses casos são incorretos. Por quê? Nós temos ali a colocação do pronome átono, que está no interior das locuções verbais, e não tem hífen que o ligue ao verbo auxiliar. Entretanto, essas possibilidades são frequentes no território brasileiro. Por fim, gente, com o verbo principal no particípio. Valem aqui todas as normas descritas para os casos em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio.
com a seguinte restrição fundamental: não se pode colocar o pronome depois do particípio. Veja, eu tenho lhe dito, eu lhe tenho dito, mas não dito-lhe. Então, temos ali, ó, eu tenho lhe dito, o lhe que aparece depois do verbo auxiliar. Eu lhe tenho dito, o lhe que está entre o pronome pessoal e a locução verbal, mas a gente não pode colocar eu tenho dito-lhe, tá? Porque não se pode colocar o pronome depois do particípio. O particípio ali é dito. Observação: como já visto, a colocação pronominal eu tenho lhe dito é usual, mas é discutida pelos gramáticos. Em alguns casos que acontecem na gramática, não são de consenso, né? E não são, algumas colocações são discutidas por muitos gramáticos. Mas eu tenho dito-lhe é consensual. Não se pode colocar o pronome depois do particípio, tá? Mas eu tenho lhe dito, ou seja, né, o pronome pessoal antes e depois, esse pronome pessoal oblíquo átono no meio da locução verbal, é uma característica, é uma possibilidade, é uma construção que é discutida pelos gramáticos. Ok, alunos? Espero que vocês tenham entendido bem a matéria e bons estudos!